Bom, voltando aqui para falar sobre o empregado rural, que é regido pela Lei 5.889 de 1973. Bom, um pouquinho, bem rápido, um pouquinho do histórico aí sobre o empregado rural. Nós sabemos que ele não é regido pela CLT, né? A CLT aí dos anos 40. Nessa época, ela excluiu de forma expressa o empregado rural de sua incidência. Depois disso, então, nós temos a Lei 5.889, no ano de 1973, que traz alguns dispositivos, mas não todos, né, sobre o empregado rural. E aí vem a Constituição Federal de 1988, no artigo 7º, e vem equiparar os direitos do empregado urbano e do empregado rural aí no caput do artigo 7º da Constituição Federal. Esse artigo é muito importante que vocês saibam. Bom, antes de eu começar a falar um pouquinho sobre a lei, é muito importante que vocês saibam que as aulas aqui elas são complementares ao seu estudo. Então, é bom que vocês peguem a lei 5.889 e deem uma lida nela, é uma lei curta, para que vocês aí estejam por dentro da lei em sua totalidade. Bom, como vocês sabem, em 2017 nós tivemos a reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista, né, que vem aí com a Lei 13.467 de 2017, ela não modifica a lei do empregado rural. Então, a reforma trabalhista ela só modifica a própria CLT e a Lei 6.019, que vai lá tratar sobre o empregado temporário e o terceirizado. Então, ela não modificou a lei do empregado rural. Apesar disso, nós temos que saber que a CLT é aplicada de forma subsidiária ao empregado rural. Então, quando não for contrária à lei do rural, aplicamos a CLT. Bom, como nós fazemos para identificar esse empregado rural? Além daqueles requisitos para a caracterização do empregado, quais sejam? Isso vocês também têm que saber na ponta da língua. Pessoa física, pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. Nós temos que o empregado rural, ele se liga ao empregador rural. Então, para a caracterização desse empregado rural, além dos requisitos para caracterizar o empregado, nós temos que identificar o empregador rural. Então, aí no artigo 2º da lei, nós temos que o empregado rural é aquele que vai prestar serviços a empregador rural em propriedade rural ou prédio rústico. Ora, e o que seria esse propriedade rural ou prédio rústico? Propriedade rural é aquela que não se localiza no âmbito urbano. Então, se eu sou empregado que exerço atividades lá no âmbito rural, eu vou ser caracterizado como empregado rural. Prédio rústico seria a atividade rural. Então, vamos supor que eu plante uma horta no centro da cidade. Eu sou empregada e planto uma horta na frente, aí no centro de uma cidade, para o meu empregador. Então, aí também eu vou ser empregada rural. No artigo 3º da lei, nós vamos ter, então, o conceito de empregador rural. Esse conceito ele foi um pouco ampliado no ano de 2015, que agrega a atividade do empregador rural à exploração do turismo. Então, do turismo rural, né, no caso. Então, considera-se empregador rural a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que explore atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos. Então, se o empregado está submetido ao controle desse empregador, que pode ou não ter prepostos, pode desenvolver uma atividade rural, no caso, a exploração do turismo, ele vai ser considerado empregado rural
e não urbano. Bom, só uma observação, o motorista de empregador rural, ele não é considerado empregado rural. Então, essa orientação jurisprudencial 315 do TST foi cancelada. Temos, ao longo da Lei 5.889, diversas peculiaridades do empregado rural em detrimento do empregado urbano. Eu vou passar os slides um pouquinho para frente para a gente ver uma tabelinha de alguns pontos que existe essa diferenciação, dentre os quais o salário-utilidade, o aviso prévio, o intervalo entre a jornada e o trabalho noturno. Bom, vamos voltar. No caso do aviso prévio, o empregado urbano tem a redução de 2 horas por dia, né, ou de 7 dias, para procurar um novo emprego, né, no caso de ele foi dispensado, e aí ele vai ter esse direito a esse aviso prévio. No caso do empregado rural, essa redução vai ser de 1 dia na semana. Isso facilita que esse empregado rural, que muitas vezes mora também em âmbito rural, procure um emprego. No âmbito rural é mais difícil, as localidades são um pouco mais distantes, e isso facilita que ele vá para outros locais para procurar um emprego. Quanto ao intervalo entre a jornada, a própria lei vai falar que vai obedecer aos usos e costumes da região. Havia a súmula 437 do TST, ainda existe, né? Que ela vai falar que quando o empregado rural ele trabalhe por mais de 6 horas, o intervalo entre a jornada de 1 hora, que também é o mínimo, né, que também é aos outros empregados, no caso do empregado urbano, ele deve ser estendido ao empregado rural. Contudo, nós temos que ter em mente o artigo 611-A da CLT, que permite essa redução, né, seja via acordo ou convenção coletiva ou por meio do empregado, até mesmo, né, do empregado hipersuficiente, que permite essa redução do intervalo para 30 minutos. Então, tanto para o rural como para o empregado urbano, isso vai ser possível. No caso de serviços intermitentes, que são aqueles, por exemplo, de ordenha, que o empregado sai cedinho, há um grande período de intervalo, esse intervalo intermitente, esse intervalo entre a jornada, não intermitente, é o serviço que é intermitente, ele pode ser de até 5 horas, certo? No caso do trabalho noturno, há diferenciação também no caso do urbano e do rural. Então, no caso da pecuária, vai ser de 20 horas de um dia às 4 horas do dia seguinte, e a gente tem que levar em conta que, nesse caso, o empregado sai cedo para a ordenha e tal. E depois nós temos na agricultura, que é das 21 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. Além disso, no caso do empregado rural, não há direito à hora noturna reduzida, que no caso do empregado urbano é de 52 minutos e 30 segundos. Então, no caso do empregado rural, essa hora vai ser de 60 minutos. Por outro lado, a hora ela é paga com adicional noturno de 25%, enquanto o do empregado urbano, esse adicional é apenas de 20%. No caso do salário in natura, ele pode ser de até 20% em moradia e 25% de alimentação. No caso do empregado urbano, é o contrário, é 25% de moradia e 20% de alimentação. E aí nós vemos a nossa tabelinha no caso do salário-utilidade, aviso prévio, intervalo entre a jornada e trabalho noturno, que foi o que nós falamos no slide anterior. Essa tabelinha é só para facilitar o estudo e a memorização, que é um assunto muito cobrado em todas as provas. Uma figura que também é recente, que foi incluída nessa lei, foi em 2008, foi incluído o artigo 14A, a Lei 5.889, para permitir o contrato por prazo determinado do empregado rural. Esse contrato vai ser por prazo determinado quando, durante 1 ano, o empregado exercer a atividade por, no máximo, 2 meses. Então, vamos supor que eu contrate
um empregado rural, que ele vai trabalhar para mim em janeiro por um mês, em fevereiro ou em março, vamos supor, por mais um mês. Computados esses 2 anos, eu estarei diante do contrato por prazo determinado rural. Passados 2 meses, vai se transformar o contrato por prazo determinado em contrato por prazo indeterminado. Nesse caso, só poderá haver a contratação do empregado rural por empregador rural, pessoa física. Por fim, temos aí a atualização promovida pela Lei 13.429 e pela Lei 13.467, que é a reforma trabalhista. No ano de 2017, como vocês devem ter acompanhado, nós tivemos uma modificação muito grande na Lei 6.019, que é a lei que regulamentava, antes dessas modificações legislativas todas, era a lei que regulamentava apenas o trabalho temporário, porque o trabalho terceirizado, ele vinha aí regulamentado pela súmula 331 do TST. Então, antes da Lei 13.429, que modificou a Lei 6.019 para incluir a terceirização aí nessa lei, a Lei 6.019 ela só era aplicada, só permitia que o trabalho temporário se realizasse em âmbito urbano. Com a lei, se permite que o trabalho temporário também se dê no âmbito rural. Não há mais a disposição expressa no sentido de que seria aplicável apenas ao trabalho urbano. E, por fim, essas reformas todas, e foi a reforma trabalhista, né, que deixou isso mais claro para nós todos, admitiu a terceirização não só da atividade meio, como antes era permitido pela súmula 331 do TST, mas também da atividade principal da empresa, e isso também vai acontecer no âmbito rural. Então, vai se admitir a terceirização também no âmbito rural. Com isso, eu me despeço de vocês e aguardo para a próxima aula.